Bom dia, queridos amigos. Que a paz de Jesus nos envolva nesta manhã, em que os nossos pensamentos buscam o Cristo para o fortalecimento de todos nós. Nós vamos ler hoje o item 5 do capítulo 13º, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, o óbolo da viúva. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, ao observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso, veio também uma pobre viúva, que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhes falta, deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Marcos capítulo 12, versículo 41, 44 e Lucas 21, 1 a 4. Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara por falta de recursos suficientes. E se desejam possuir riquezas, dizem para lhe dar boas aplicação. É sem dúvida louvável a intenção, e pode até em alguns ser sincera. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressada em todos. Não haverá quem, desejando fazer o bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos mais, por usufruir de um pouco do supérfluo que lhes falta, pronto a dar aos pobres o resto. Essa segunda intenção, que essas tais porventura dissimula aos seus próprios olhos, mas que lhes depararia no fundo dos seus corações. Se eles percutassem, anula o mérito do intento, visto que, com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si. O ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele, no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos que carece para realizar seus generosos propósitos. Haveria nisso o sacrifício mais agradável a Deus. Infelizmente, a maioria vive a sonhar, com os meios de mais facilmente se enriquecer de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras, quais a descoberta de tesouros, de uma favorável ensanche aleatória do recebimento de inesperadas heranças. Convidamos a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, pedindo ao nosso Mestre o amparo, a compreensão devida, para que o Evangelho seja o timoneiro de nossas realizações. Jesus, amparai os nossos familiares, amigos, todos esses, Jesus, que nesta hora entramos em contato pelas vibrações desse Evangelho, que eles possam sentir-se fortalecidos, Senhor, amparados pelo seu amor e encorajados pela sua vontade. Que a misericórdia se faça para todos nós. Que assim seja. Queridos amigos, nós estamos hoje diante de uma lição que nos chama bastante atenção pela expressão moral e significativa para todos nós que vivemos num mundo sem reconhecer as oportunidades que Deus tem nos dado para contribuir com o bem-estar do outro. E nessa narrativa de Marcos e Lucas, nós podemos perceber que Jesus, ele estava sentado na praça diante do templo para com seus discípulos para observar aqueles que ali chegavam. E nessa praça tinha um gasofilácio, que a bacia desse gasofilácio, ele é de cobre. Então,
tudo que cai lá faz um barulho. E o povo ficava em torno para escutar o barulho das moedas que eram ali depositadas, porque pelo barulho mostrava a quantidade. E as pessoas ricas, elas punham muitas moedas para chamar a atenção. Mas, na observação do Cristo, eles ali ficaram, e nós sabemos que Jesus não perde tempo, não perdia tempo com nada. Ele não estava sentado numa praça à toa. Ele estava ali para trazer um ensinamento para todos nós. Então passa uma senhora viúva e deposita ali 2 moedinhas. Aqui eles dão sugestão que seja, na tradução do Evangelho, 10 centavos cada uma. Então são 20 centavos. E eu pergunto para vocês, o que nós fazemos hoje com 20 centavos? Mas Jesus, que nunca perdeu a oportunidade para ensinar, Jesus então disse que aquela mulher, aquela viúva, que estava tirando de si para auxiliar, cooperando com a caridade, ela tinha dado mais do que todos. E muita gente, nós vamos ver, que não entende isso que Jesus está nos dizendo. Por quê? Porque nós ainda somos muito avarentos, possessivos. Então, nós podemos perceber que toda manifestação da caridade, ela deve ser feita silenciosamente, porque a caridade é quando nós sentimos o desejo de contribuir, de servir com o outro naquilo que nos é possível contribuir. Mas hoje nós temos visto que muitas vezes nós falamos que não temos como ajudar, porque nós não temos recursos. E o dia que nós tivermos, nós vamos contribuir com o outro. Nós vamos fazer a caridade. Então, muitas vezes nós estamos preocupados apenas com aquilo que não mexe no meu bolso, né? Então, não haverá quem, desejando fazer o bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio. Então, muitas vezes, nós damos o pão do corpo, que é uma esmola, que sempre quem recebe fica feliz, porque é uma justa recompensa, né? Ele fica feliz em receber. Muitas vezes é um sorriso amigo, é um agradecimento, mas nós sabemos que o auxílio que sai do nosso coração, do nosso pensamento, da nossa palavra, da nossa ação, muitas vezes é uma gentileza que vai gerar em nós uma alegria profunda. E naquele que nós também estamos dando, ele também pode receber aquilo de uma forma vibrante, que é a recompensa do servir ao outro. Então, quando o Evangelho nos diz: não haverá quem, desejando fazer bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos, mas por usufruir de um pouco do seu supérfluo. Então, amigos, nós muitas vezes não estamos ainda com o pensamento ligado ao desprendimento. E nesse desprendimento, nós podemos ver que ali surge a verdadeira caridade. É o outro, é o homem pensando no outro, e antes de pensar em si mesmo, porque muitas vezes nós recebemos doações, ajudas, né, para as instituições, nós percebemos que é feito com tanto amor, e às vezes a pessoa quer justificar o que não é justificado, porque quando eu estou desprendendo de alguma coisa que sai do meu coração, do meu pensamento, eu estou dando com vontade de servir, com vontade de auxiliar. E é por isso que a caridade, ela é um caminho que nos liberta. E nós vamos ver que todos nós temos a oportunidade de servir, de auxiliar, de contribuir. E isso não é um sacrifício, mas é um gesto, de uma atitude nossa que agrada a Deus, porque agrada o próximo.
Então, todas as vezes que eu estou fazendo alguma coisa para o próximo, eu estou agradando a Deus. Então, aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal, deve consolar-se da possibilidade que se vem de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que dá, privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico. Porque, na verdade, o rico, ele tem medo de faltar, e o pobre tem alegria de servir. E isso precisa ser tocado nesse momento no nosso coração. Quantas crianças precisando de amparo, quantos lares em abandono. Não é no gasofilácio da praça que eu vou ter que depositar esse dinheiro, mas depositar no gasofilácio dos corações que estão necessitados, que estão lutando para dar um pão, uma comida, um agasalho, um teto para os seus filhos. Então, a primeira alegria que acontece tudo em todos esses momentos é no coração de quem oferece. Então, todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. E às vezes nós falamos, quando eu ganhar na loteria, quando eu tiver dinheiro, quando eu fizer isso. Mas o tempo passa e nós nada fazemos, porque ainda temos dentro de nós a avareza, o apego. Então, isso dificulta para nós, lembrando da passagem do óbolo da viúva, que Jesus disse aos discípulos, que é aquela que deu 2 denários, 2 centavos, 2 moedas, aliás, vai receber muito mais do que aqueles que depositaram com a intenção de fazer o barulho, de mostrar para a sociedade, para aqueles que estão lá olhando, observando, quanto eles estão depositando. Então, a caridade maior é a caridade silenciosa. Como nós falamos ontem, né? Da, da passagem dos infortúnios do culto. Então, nem todos dispõem de uma quantia que gostaria de ajudar, mas todos temos algo para tirar de nós e auxiliar o nosso irmão. Então, não é o dinheiro, mas é aquilo que desprende de nosso coração, para que tudo isso dar uma parte ao próximo, porque o próximo é aquele que nos caminha conosco, é o nosso irmão. Também aí está a dádiva do pobre, o óbvio da viúva, todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Façamos tudo aquilo que o nosso coração pede, com a intenção de servir, de auxiliar, e nunca com a intenção de aparecer. Por isso, agradecemos a Jesus nesta manhã, pedindo ao Mestre que possamos todos nós receber o passe que há de nos fortalecer. Mestre Jesus, que as dádivas sublimes do seu amor se façam em favor de todos nós, que ora estamos reunidos em seu nome e pedindo em favor daqueles que nos são caros, que eles também recebam as nossas vibrações e que os espíritos que nos visitam nesta manhã possam levar a eles o amparo de que necessitam. Mestre Jesus, que a nossa água seja fluidificada e que o seu amor possa nos sustentar hoje e por todo o sempre. Querido Mestre, nossa gratidão é grande e pedimos a Jesus que ampare todos os nossos irmãos com as vibrações que o Grupo Espírita Esperança e Caridade Colégio Allan Kardec lhes envia de forma sincera e fraterna. Que assim seja.